Muito bem, meus amigos, depois desse período cansativo, exaustivo e trabalhoso das eleições municipais, rodando aí diversas cidades para ajudar a eleger os nossos candidatos do Movimento Brasil Livre, que aliás teve uma vitória histórica. Nós nunca estivemos tão forte ao redor do Brasil, especialmente no Nordeste, mas também no Sul e no Sudeste. A gente teve vitórias significativas, algumas derrotas, é verdade, mas de todo modo o saldo é positivo, o movimento cresceu, o movimento ganhou força, o movimento ganhou capilaridade. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um de vocês por terem apoiado, votado nos candidatos do MBL e ajudado que a gente nunca estivemos em tantos estados, especialmente em tantas capitais. E eu tô fazendo esse vídeo aqui não só para falar do MBL, mas também do cenário do Brasil, né, do vareio, da surra que o PT tomou, da vitória da direita e da vitória do Centrão nessas eleições e dos nossos projetos para o futuro. Não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando também que nós estamos aí com o Clube MBL que bateu o recorde de inscrições agora nesse período eleitoral para você que quer receber notícias em primeira mão dos bastidores de Brasília, dos três poderes, coisas que a imprensa noticia meses depois, a gente já manda muito antes para vocês. Primeiro, quero falar de Movimento Brasil Livre. Nós elegemos aí diversos candidatos. Eu tô aqui com a lista para falar para vocês. Pela primeira vez, temos uma vice-prefeita, a Juliana, da cidade de Meridiano, que venceu as eleições, fez um trabalho brilhante na cidade. Aliás, foi a cidade que proporcionalmente eu mais fui votado em 2022, graças ao trabalho da Juliana, e agora ela tá tendo o reconhecimento de todo esse trabalho ao longo dos anos como vereadora, vencendo as eleições para vice-prefeito. Tivemos aqui no interior de São Paulo grandes vitórias com o Bruno Zancheta, eu sempre falo Zanqueta, mas é o Bruno Zancheta, na cidade de São Carlos, o Ítalo, na cidade de Sorocaba, um quadro histórico aí do Movimento Brasil Livre, tá há muitos anos e foi o segundo mais votado na cidade, né? Teve mais de 10 mil votos, salvo engano. A Luana, que é um quadro novo do Movimento Brasil Livre em Minas Gerais, venceu na cidade de Chapada Gaúcha, sua primeira eleição e já vencendo com uma votação expressiva. E vamos falar da nossa expansão para o Nordeste, né? Pela primeira vez o MBL tem candidatos eleitos no Nordeste do país e nas capitais do Nordeste. Faustino, né, em Natal, teve uma grande vitória numa eleição muito difícil, com muita compra de voto, com muito voto de máquina. Ainda assim ele conseguiu ter um voto ideológico numa campanha enxuta, numa campanha barata, né? Uma vitória num estado em que você tem diversos prefeitos, vereadores, petistas. Ele consegue ainda se sobressair, apesar de todas as ameaças. No dia seguinte da sua vitória, o Faustino já recebeu aí uma intimação da Polícia Federal, já começa a perseguição política e ele sequer assumiu o mandato, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele vai matar no peito isso daí, vai lidar muito bem e vai fazer um excelente mandato aí em Natal, porque ele tem um futuro político muito grande pela frente. O nosso querido Matheus Batista em Joinville, eu lembro, eu tive em Joinville e falei, pô, o pessoal aqui tá meio desanimado, tá com a cabeça para baixo, por quê? Né? Vocês têm um dos melhores candidatos, um dos melhores quadros do Movimento Brasil Livre, estão num estado, né, que historicamente tem dado vitórias para a direita, numa cidade especialmente que dá vitórias para a direita, numa cidade, a maior cidade, né, de Santa Catarina, maior até do que a própria capital, e agora nós temos aí um dos melhores quadros do MBL eleitos, Matheus Batista em Joinville. Sandro em Salvador, meus amigos, olha, na Bahia, o estado mais petista do país, numa cidade com uma eleição muito difícil, que é a cidade de Salvador, com muitos candidatos, com muita concorrência. O Sandro conseguiu entrar e entrar muito bem, com uma votação muito grande, vai entrar já grande na Câmara dos Vereadores. Também outro que sofre muita perseguição, teve que fazer campanha com colete à prova de bala, já chegou a ser levado até para a delegacia, detido, né, por capangas ali do vice-governador, foi candidato a prefeito, foi derrotado na cidade de Salvador. Então o Sandro está assumindo aí o mandato também, vai fazer um trabalho brilhante. A nossa querida Amanda Vettorazzo aqui em São Paulo, fiz até um discurso, depois a gente foi pro bar beber, comemorar as vitórias do MBL, fiz um discurso aí falando sobre a energia mágica que tem em torno da Amanda e que eu só vejo ao redor dos protagonistas de anime. Quem quiser assistir esse discurso, eu deixei aí no meu
Instagram. Nosso querido Russo que trabalhou no meu gabinete, fez assessoria de imprensa para a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre, venceu a candidatura para vereador em Pouso Alegre, com uma campanha também brilhante. Bétega, em Curitiba, também teve uma grande vitória. O maior evento de campanha dessas eleições que eu tive presente foi o do João Bétega em Curitiba. Não à toa ele teve uma votação tão grande. Outro quadro excelente do Movimento Brasil Livre, que não tenho dúvida que tem um grande futuro aí no estado do Paraná, tendo essa vitória muito grande em Curitiba. O Bétega, que tinha perdido as eleições em 2022, ficou por pouco, não entrou por deputado estadual, por causa do partido que não fez a cadeira. Dessa vez ele conseguiu ter uma votação, o partido fez cadeira, que ele próprio fez a sua cadeira, não dependeu de ninguém. Então foi uma eleição muito boa, uma vitória muito legal pra gente comemorar. Nosso querido Pedro Duarte, no Rio de Janeiro, também fez uma campanha muito arrumada, muito organizada, das campanhas mais organizadas e bem estruturadas que eu vi no Brasil inteiro. Um quadro técnico que fez um mandato de excelência, que agora, sem dúvida nenhuma, entra com muito mais força no Rio de Janeiro para continuar o seu trabalho. Nosso querido Paulo, da cidade de Cruzeiro, que agora vai enfrentar outra eleição. Cruzeiro, que nós aprovamos como a capital, né, nacional da Revolução Constitucionalista de 1932, polo turístico por causa dessa data, e que agora a gente tem o desafio de eleger o Paulo aí para a presidência da Câmara dos Vereadores de Cruzeiro aí no interior de São Paulo. Por falar em interior de São Paulo, temos também o Tomazini, São Luís do Paraitinga, cidade de carnaval. Nós estivemos fazendo campanha também e ele é outro que vai enfrentar o desafio de disputar a presidência da Câmara Municipal e vai contar com todo o nosso apoio, toda a nossa força para isso. E o nosso querido Lucas de Ibiúna, né, também fez um excelente trabalho, um trabalho social muito forte, né, na cidade, com a minha ajuda, com a ajuda de emendas, de doações de salário, e agora a gente está elegendo um representante na cidade. Mas bom, vamos falar sobre também a derrota do PT, que não ganhou, como eu já vinha dizendo o ano inteiro para vocês, estava se desenhando uma derrota grande para o PT e para as esquerdas de maneira geral. O PDT, por exemplo, é o partido que mais perdeu nessas eleições, né, que mais saiu derrotado. O PT, com a presidência da República, o governo federal, conseguiu ficar de fora de absolutamente todas as capitais e mesmo a sua principal aposta, Guilherme Boulos, na cidade de São Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que vai perder e vai perder feio, e nós vamos trabalhar bastante nesse segundo turno para derrotar Guilherme Boulos aqui na cidade de São Paulo, já com a nossa vereadora eleita, Amanda Vettorazzo. Então, mesmo nos lugares em que o PT fez aliança ali para vencer, ainda assim, das suas principais apostas, um grande fracasso, uma grande derrota para o PT. O maior partido, o maior vencedor, o PSD, que saiu aí com 882 prefeituras. Depois, o MDB, com 856 prefeituras. MDB, que historicamente sempre foi o partido que mais teve prefeituras, dessa vez foi pela primeira vez derrotado pelo PSD. O PP, com 748 prefeituras, União Brasil com 585 prefeituras, o PL de Jair Bolsonaro com 512 prefeituras, depois vem o Republicanos com 436, o PSB com 312, o PSDB perdeu 250 prefeituras, agora está com apenas 273, e o PT conseguiu ter menos prefeituras que o PSDB, e olha que o PSDB perdeu 250 prefeituras, passou vergonha aqui na cidade de São Paulo com a votação pífia do Datena, sempre começava em primeiro nas pesquisas, quando saía para o Senado, quando saía para a prefeitura e desistia. Era melhor ele ter desistido antes, porque dessa vez saiu pelo PSDB. Aliás, uma grande vergonha o PSDB ter descido tanto nível a ponto de lançar o Datena para a prefeitura de São Paulo. Teve uma votação aí, acho que de 1%, 1 e pouquinho por cento, uma mais absoluta vergonha. Teve, acho que até vereador que teve votação maior do que o Datena, mas ainda assim o PT conseguiu, com a presidência da República em mãos, sair pior dessas eleições do que o PSDB. E agora, meus amigos, toda essa eleição vai servir como alicerce para uma outra disputa fundamental para o futuro do nosso país, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Vou jogar muito aberto e ser muito transparente aqui com vocês, não vou iludir, dizer que a oposição tem alguma chance de eleger um presidente da Câmara dos Deputados, não.
qualquer candidatura da oposição vai ser só ou para marcar posição ou para fazer firula. A disputa tá, né, entre um candidato do Centrão abençoado pelo governo Lula ou um candidato do Centrão sem a bênção do governo Lula, e óbvio que nesse cenário eu prefiro um candidato do Centrão sem a bênção do governo Lula, porque a gente sabe o que aconteceu da última vez que o governo petista apostou num candidato à presidência da Câmara e perdeu. Elegeu Eduardo Cunha, que acabou, no final das contas, pautando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa vez, a disputa tá diferente, porque o PT ele não vai ter uma candidatura própria, não vai ter o nome do próprio PT, mas pretende abençoar, ao que tudo indica, o nome aí de Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados. Mas, de todo modo, essas eleições dão um grande sinal de fraqueza para o governo Lula, né, tirando eleitores, deputados federais, né, da base do candidato à presidência da Câmara, que tem a bênção do PT, que tem a bênção do governo federal. Isso aí é fundamental para a gente conseguir impor derrotas ao governo Lula, eventualmente, quem sabe, né, até o impeachment, se tiver uma deterioração da situação política do governo na Câmara dos Deputados, com uma derrota grande para a presidência da Câmara, pode ser, se a gente elege um candidato do Centrão que ganha a eleição sem o apoio do governo, a situação do governo fica muito ruim, muito feia, e excelente para o Brasil e excelente para nós. E essa eleição municipal, sem dúvida nenhuma, estrutura melhor candidatos que não tenham o apoio do governo e dificulta ainda mais o governo, que já estava com dificuldades para aprovar projetos na Câmara dos Deputados. Agora, depois dessas eleições municipais, com esse resultado vergonhoso, sendo Guilherme Boulos o candidato que mais gastou nessas eleições, salvo engano, foram 46 milhões de reais, foi o candidato que mais gastou e ainda assim quase ficou de fora do segundo turno nas eleições de São Paulo. Ou seja, o PT já não teve candidatura própria, já teve que mandar 30 milhões de reais para um candidato que não era deles, e ainda assim o cara sofrendo para ir para o segundo turno e com uma rejeição que tudo indica que vai ter uma grande derrota, até uma derrota pior do que a que ele teve para Bruno Covas em 2020. Agora a derrota do Boulos deve ser ainda pior em 2024, apesar dele já estar mobilizando o apoio da Tabata Amaral. Certeza, sim, que boa parte dos eleitores da Tabata não vão querer votar no Guilherme Boulos. Então a gente vai continuar trabalhando. Vocês podem ver que eu já estou aqui de camisa e gravata. Eu gravo esse vídeo e parto diretamente para Brasília, que nós já teremos novas sessões na Comissão de Constituição e Justiça. Pauta importante de limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, que eu já venho defendendo, discursando e trabalhando dentro da CCJ para aprovar há muito tempo. Vocês podem ver o histórico de vídeos aí que eu publiquei logo antes da gente voltar para as campanhas eleitorais, na Semana de Esforço Concentrado que teve em Brasília. Nós avançamos na tramitação desses projetos, agora está na boca do gol para a gente aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. São cerca de 5 projetos para a limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Ó, aproveitem que esse é um dos poucos vídeos com notícia boa que eu faço nesse canal. Um abraço para vocês e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo 2 eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois 3 livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.